Conta um Conto apresenta de Ernest Hemingway, As Neves do Kilimanjaro. Narração Marcelo Fávaro. Você pode ajudar o canal deixando o seu like e fazendo a inscrição. Se quiser ser um colaborador, visite nossa plataforma Apoia-se. Nós temos também a chave Pix na descrição do vídeo. Se quiser acompanhar os making-offs das gravações, comentários exclusivos e vídeos sobre literatura, entre no nosso Instagram, Conta um Conto _Favaro. Vamos à história? Kilimanjaro é uma montanha coberta de neve, a 6.000 metros de altitude. E dizem que é a montanha mais alta da África. Seu pico ocidental chama-se Ngag Ngai, a Casa de Deus. Junto a este pico encontra-se a carcaça de um leopardo. Ninguém ainda conseguiu explicar o que procurava o leopardo naquela altitude. O que é fantástico é que isso é indolor, disse ele. É assim que ficamos sabendo quando ela começa. É assim realmente? Absolutamente. Mas, desculpa esse cheiro. Deve incomodar. Não, por favor, não diga isso. Olha para eles, disse ele. É o que vem ou o que cheiram que os atrai dessa maneira? A cama de lona em que o homem estava deitado ficava na extensa sombra de uma mimosa. E quando ele olhou para além da sombra, no brilho intenso da planície, viam-se 3 daquelas aves obscenamente encolhidas, enquanto no céu mais uma dúzia voava, fazendo sombras velozes quando passavam. Eles andam ali desde o dia em que a picape quebrou, disse ele. Hoje foi a primeira vez que alguns pousaram. Eu reparei na maneira como eles voam, no princípio com muito cuidado, para o caso de eu querer usá-los numa história. É engraçado. Espero que não, disse ela. Eu tô só falando, disse ele. As coisas ficam mais fáceis se eu falar, mas eu não quero incomodar. Você sabe muito bem que isso não me incomoda. É que eu fiquei tão nervosa por não poder fazer alguma coisa. Parece que devíamos facilitar as coisas o mais possível até que o avião chegue. Ou até que o avião não chegue. Diz pra mim, por favor, o que é que eu posso fazer? Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. Você? Bom, você pode me arrancar a perna. E isso talvez resolvesse a questão. Embora eu tenha minhas dúvidas, ou pode me dar um tiro. Você já tem uma boa pontaria. Eu te ensinei a atirar, não foi? Por favor, não fala assim. Eu podia ler qualquer coisa. Ler o quê? Um livro qualquer, daqueles que estão na mala e que ainda não lemos. Eu não me sinto capaz de ouvir. Falar é mais fácil. Discutimos e isso ajuda a passar o tempo. E eu não discuto. Eu nunca quero discutir. E vamos acabar com as discussões. Por mais nervosos que estejamos, talvez eles voltem hoje com outra picape. Talvez o avião chegue. Eu não quero sair daqui. Não faz sentido sair daqui. A não ser para te facilitar as coisas. Mas isso é covardia. Será? Será que consegue deixar uma pessoa morrer sem dar nome? De que serve me insultar? Mas você não vai morrer. Não seja boba. Eu já estou morrendo. Pergunta àqueles canalhas. Olhou para o lugar onde estavam as enormes aves imundas, agachadas, com as cabeças nuas enterradas nas penas arqueadas. Uma quarta desceu em voo planado, para depois correr rapidamente, e finalmente, bamboleando-se, caminhou vagarosamente em direção às outras. Eles andam sempre por perto, em todos os acampamentos. A gente nunca repara neles.
Mas você não vai morrer se não desistir. E onde que você leu isso? Você é uma idiota chapada. Pois podia pensar em arranjar outra pessoa. Pelo amor de Deus, disse ele. Eu não tenho feito outra coisa. Estendeu-se então na cama e ficou calado por alguns momentos, a olhar para a orla do bosque através de uma luz trêmula do calor. Muito longe, viu uma manada de zebras brancas contra o fundo verde do bosque. O acampamento era agradável, sob grandes árvores, junto a uma colina, com boa água e muito perto um charco quase seco, onde de manhã voavam galinhas bravas. Não quer que eu te leia alguma coisa? Perguntou ela. Estava sentada numa cadeira de lona ao lado da cama. Está levantando uma brisa. Não, obrigado. Talvez a caminhoneta venha. A caminhonete não me interessa em nada. A mim interessa. A ti interessam-te tantas coisas que a mim não interessam nada. Não são assim tantas, Harry. E se eu bebesse qualquer coisa? Ah, vai te fazer mal. Diz no Black que se deve evitar o álcool. Não devia beber. Ah, Molo! Chamou ele. Diga, Bawana. Me traz uísque e soda. Sim, Bawana. Não devia, disse ela. É isso que eu quero dizer com desistir. Faz mal. Eu sei que te faz mal. Não. Me faz é bem. Portanto, agora acabou-se, pensou ele. Já não teria oportunidade de o acabar. Portanto, o fim era assim. Uma questiúncula acompanhada de uma bebida. Desde que a gangrena começara na perna direita, ele não sentia mais dores. E com a dor foi também o horror. E tudo o que ele agora sentia era um grande cansaço e uma irritação por aquilo ser o fim. Em relação àquilo que estava para chegar, não tinha grande curiosidade. Durante anos tinha-o obcecado, mas agora não significava nada em si mesmo. Estranho, como o cansaço facilitava as coisas. Já não escreveria as coisas que tinha reservado só para escrever quando soubesse o bastante para escrever bem. Bom, também não teria de falhar na tentativa de as escrever. Talvez nunca viesse a ser capaz de as escrever, e essa era a razão por que adiava e atrasava o seu começo. Bem, agora nunca viria a saber. Eu tô tão arrependida de ter vindo, disse a mulher. Estava olhando para ele, com o copo na mão e a morder o lábio. Você nunca teria arranjado um problema como esse em Paris. Sempre disse que adorava Paris. Podíamos ter ficado em Paris ou ido a qualquer outro lugar. Eu teria ido para outro sítio qualquer. Eu te disse que ia para onde você quisesse. Se queria caçar, podíamos ter ido caçar confortavelmente na Hungria. Ah, o teu maldito dinheiro! Isso não é justo. Foi sempre tão meu quanto teu. Deixei tudo e fui sempre para onde quer que você quisesse ir. E fiz o que você queria fazer, mas nunca devíamos ter vindo. Você disse que adorava. Sim, mas quando eu estava bem. Agora eu detesto. Eu não percebo como é que isso te havia de acontecer à perna. E parece que o que eu fiz, foi esquecer de pôr tintura de iodo quando eu cocei pela primeira vez. Depois eu não dei muita importância porque nunca tinha tido uma infecção. E mais tarde, quando piorou, foi provavelmente ter usado aquela solução de fênico. Quando os outros antissépticos acabaram, que paralisou os minúsculos vasos sanguíneos e provocou a merda da gangrena. Ele olhou para ela. Que mais? Eu não queria dizer isso. Se a gente tivesse arranjado um bom mecânico em vez de um motorista cucuiu, sem experiência nenhuma, ele teria verificado o óleo e aquele rolamento da caminhonete não teria queimado. Eu não queria dizer isso. Se você não tivesse deixado a tua maldita gente de Old Westbury, Saratoga e Palm Beach.
Eu te amava. Eu te amava, isso não é justo. Eu ainda te amo. Eu sempre te amarei. E você não me ama. Não, disse o homem. Me parece que não. Eu nunca te amei. Harry, o que você está dizendo? Você perdeu a cabeça? Não, não. Eu não tenho cabeça nenhuma para perder. Não bebe isso. Querido, por favor, não bebe isso. Temos de fazer tudo que está ao nosso alcance. Então faz você. Eu estou cansado. Agora ele recordava uma estação de trem em Karagatash. E ele estava lá, com o seu saco, e aquilo era o farol do Simple Orient a rasgar a escuridão, e ele ia partir da Trácia depois da retirada. Era uma das coisas que ele tinha reservado para escrever. E também de manhã ao café, ao olhar pela janela e ver a neve das montanhas da Bulgária, e a secretária de Nansen a perguntar ao velho se aquilo era neve, e o velho olhando a dizer: não, aquilo não é neve, ainda é cedo para neve. E a secretária repetindo para as outras meninas: não, o que vocês estão vendo não é neve. E elas todas dizendo: não é neve, estávamos enganadas. Mas era neve, sim senhor. E ele mandou-as para lá quando elaborou a troca da população. E foi neve que elas palmilharam até morrerem nesse inverno. Foi neve também que caiu durante toda a semana do Natal desse ano no Guartal. Naquele ano que viveram na casa do lenhador com um fogão de porcelana que enchia metade da sala. E dormiam em colchões cheios de folhas de faia, na altura em que chegou o desertor com os pés ensanguentados na neve. Ele disse que a polícia andava atrás dele. E eles deram-lhe meias de lã e demoraram os policiais na conversa até as marcas terem desaparecido. Em Charentes, no dia de Natal mesmo, a neve brilhava tanto que fazia doer os olhos quando se olhava pela janela do Wenstube e se via toda a gente a regressar da igreja. Foi aí que eles andaram pela estrada de piso macio dos trenós e amarela de urina, ao longo do rio, com as colinas escarpadas cobertas de pinheiros, esquis pesados ao ombro, e onde eles fizeram aquela grande corrida pelo glaciar abaixo, acima de Madlener House, a neve tão macia de ver como a cobertura de um bolo, e tão leve como o pó. E lembrou-se do ímpeto silencioso que a velocidade causava quando se saltava como um pássaro. Nessa altura ficaram boquiabertos por uma tempestade de neve na Madlener House durante uma semana, a jogar as cartas no meio do fumo à luz da lanterna, e as apostas eram cada vez mais altas, enquanto o Real Lent perdia cada vez mais. E finalmente perdeu tudo. Tudo. O dinheiro da Ski Schule e todos os lucros da época e depois do seu próprio capital. Ele via-o com o nariz comprido, a apanhar as cartas e depois a abrir sans voix. Havia sempre jogo nessa altura. Jogava-se quando não havia neve, e jogava-se quando havia neve demais. Pensou no tempo todo que passou a jogar, mas nunca a escrever uma linha sobre isso, nem sobre aquele dia de Natal frio e claro, com as montanhas a se verem do outro lado da planície que Johnson tinha sobrevoado para lá da linha para bombardear o comboio dos oficiais que partiam de licença, metralhando-os à medida que eles se espalhavam e corriam. Lembrava-se de Johnson depois vir a Mess e começar a contar o acontecimento. E o silêncio que se fez depois de alguém dizer: canalha assassino. Aqueles austríacos que eles então mataram eram os mesmos com que ele esquiou depois. Não, não os mesmos. Os mesmos não. Hans, com quem ele esquiou todo aquele ano, tinha estado no Kaiser Jägers. E quando eles foram à caça juntos no pequeno vale acima da Serração, tinham conversado sobre a luta em Passubio e sobre o ataque da Pértica e a Salon. E ele nunca escrevera uma palavra sobre isso, nem sobre Montecorn.
nem sobre Siet Camun, nem sobre Arciedo. Quantos invernos é que ele tinha passado em Vorarlberg e em Alberg? 4. E depois lembrou-se do homem que tinha a raposa para vender quando eles foram para Bludenz, dessa vez para comprar prendas, e do sabor à cereja do belo Kirsch, a escorregadinha investida, a corrida da neve seca sobre o gelo, a cantar "Hi-ho", disse Holly, quando se corria o último troço até o declive, indo à direito, e depois correndo no pomar em 3 voltas, e para fora atravessando a vala e até a estrada com gelo por detrás da estalagem, a desapertar os cintos, a tirar os esquis e a encostá-los à parte de madeira da estalagem. A luz do candeeiro vinha da janela, onde, dentro, no calor fumarento, a cheirar a vinho novo, eles tocavam o acordeão. Onde é que nós ficamos em Paris? Perguntou ele à mulher que estava sentada junto dele, numa cadeira de lona, agora na África. No Krylon. Você sabe muito bem. Eu sei muito bem por quê. Era onde sempre a gente ficava. Não, nem sempre. Lá e no Pavillon Henri Quert, em Saint-Germain. Você disse que adorava aquilo lá. A adoração é um esterqueiro, disse Harry. E eu sou o galo que vai lá para cantar. Se realmente tem de embarcar, será que tem mesmo de destruir tudo o que você vai deixar para trás? Eu quero dizer, você tem mesmo que levar tudo contigo? Será que tem de matar o cavalo e a mulher e queimar a sela e a armadura? Eu tenho. O teu dinheiro era a minha armadura. O meu Swift and Armor. Por favor. Tá bom. Eu vou parar com isso. Eu não quero te magoar. Já é um bocado tarde para isso. Tá bom, tá bom. Eu vou continuar a te magoar então. Ai, é mais divertido. A única coisa que eu gostava de fazer contigo já não posso mais fazer. Não, isso não é verdade. Você gostava de fazer muitas coisas comigo. E tudo que você queria fazer, eu fazia. Pelo amor de Deus. Para com essa gabarolice, sim. Ele olhou para ela e viu-a chorar. Ouve. Olha aqui, pô. Você acha que eu estou me divertindo com tudo isso? Eu não sei por que estou fazendo isso, mas... eu acho que, ao tentar matar, a pessoa está procurando se manter viva. Eu estava bem quando começamos a conversar. Eu não tinha a intenção de começar com isso. E agora eu estou completamente maluco. E estou sendo cruel contigo o mais que eu posso. Mas não liga ao que eu estou dizendo, querida. Eu te amo mesmo. Você sabe muito bem que sim. Eu nunca amei ninguém como eu te amo. Caiu nas mentiras habituais que o sustentavam. Você é tão meigo para mim. Minha cabra rica. Isso é poesia. Eu já tô cheio de poesia. Da podridão e da poesia. Da poesia podre. Cala a boca, Harry. Por que é que você há agora de se transformar num demônio? Eu não gosto de deixar ficar seja o que for. Eu não gosto de deixar ficar as coisas para trás. Era já quase noite. E ele tinha estado a dormir. O sol já se escondia por detrás da colina, e agora a sombra cobria toda a planície, e os animais pequenos comiam perto do acampamento. Ele os via abaixarem rapidamente a cabeça e abanar a cauda, mantendo-se agora afastados do bosque. As tais aves já não estavam à espera do solo. Estavam todas pesadamente empoleiradas numa árvore. Havia agora muito mais. O seu garoto, o seu ajudante pessoal, estava sentado junto da cama. Mem Sahib foi caçar, disse o rapaz. O Bwana quer alguma coisa? Nada. Ela tinha ido caçar para arranjar um pouco de carne,
e sabendo como ele gostava de observar os animais, tinha ido para longe de modo a não perturbar aquela pequena parte da planície que ele abarcava com a vista. Ela era sempre ponderada, pensava ele, em tudo o que sabia, ou o que tinha lido, ou que de alguma vez tinha ouvido falar. Ela não tinha culpa dele já estar acabado quando começaram a andar juntos. Como é que uma mulher podia saber que uma pessoa não queria dizer nada daquilo que disse? Que uma pessoa falava apenas por falar e para se sentir bem? Depois que começou a fingir que falava a verdade, as suas mentiras eram mais bem-sucedidas com as mulheres do que quando ele lhe dizia a verdade. Não era tanto o fato dele mentir, mas antes de não haver uma verdade para dizer. Ele tinha vivido toda a sua vida e acabava-se, e depois continuou a vivê-la de novo, com pessoas diferentes e com mais dinheiro, com os melhores dos mesmos lugares e alguns novos. Evitava pensar, tudo era fantástico. Tinha se armado com um bom íntimo para assim não ficar despedaçado, como a maioria deles, e tomava posse que mostrasse que o trabalho que fazia antes não interessava nada, agora que já não podia fazê-lo mais. Mas para si próprio dizia que havia de escrever sobre aquelas pessoas, sobre os muitos ricos, que não era um deles, mas antes um espião no seu campo, que havia de deixar aquilo e escrever sobre aquilo, e por uma vez aquilo seria escrito por alguém que sabia do que estava escrevendo. Mas ele nunca iria escrever, ele nunca o faria, porque cada dia sem escrita, sem conforto, cada dia em que ele era precisamente aquilo que desprezava, entorpecia sua capacidade e amolecia sua vontade de trabalhar, de maneira tal que, por fim, não fazia mesmo nada. As pessoas que ele agora conhecia sentiam-se muito melhor quando ele não trabalhava. A África era o lugar onde ele fora mais feliz nos bons tempos da sua vida, e, portanto, tinha lá voltado para começar de novo. Tinham feito este safari com um mínimo de conforto, sem privações, mas também sem luxo. E ele pensara que assim poderia voltar ao treino daquela maneira, que, de certa maneira, poderia desfazer-se da gordura do espírito, tal como um lutador que ia para a montanha trabalhar e treinar para assim queimar a do corpo. Ele gostava. Disse que adorava aquilo. Ela adorava qualquer coisa que fosse excitante, que envolvesse uma mudança de cenário, onde houvesse boas pessoas e onde as coisas fossem agradáveis. E ele tinha sentido a ilusão de recuperar a força de vontade para trabalhar. Ora, se era assim que as coisas iam acabar, e ele sabia que era, ele não devia começar a fazer como a serpente que morde a si próprio por ter quebrado a espinha. A culpa não era dessa mulher. Se não fosse ela, tinha sido qualquer outra. Se ele vivia numa mentira, devia morrer na mentira. Ouviu um tiro para lá da colina. Ela atirava bem. Aquela cabrita era boa. Aquela cabra rica, aquela simpática zeladora e destruidora do seu talento. Disparate. Ele é que tinha destruído o seu próprio talento. Por que é que ele havia de culpar aquela mulher por ela o tratar bem? Ele tinha destruído o seu talento não o utilizando, com traições a si próprio e aquilo que ele acreditava, bebendo tanto que embotava o gume das suas percepções, com a preguiça, a indolência, o snobismo, com o orgulho e o preconceito, com o bem e com o mal. O que era aquilo? Catálogo de livros antigos? Bom, de qualquer maneira, o que era o seu talento? Era mesmo talento, mas, em vez de usar, ele tinha feito negócio com ele. A questão não era nunca o que ele tinha feito, mas sempre o que podia fazer. E ele escolhia ganhar a vida com qualquer coisa que não a caneta ou o lápis. Também era estranho, não era? Que quando se apaixonava por mais uma outra mulher, essa mulher havia de ter sempre mais dinheiro do que a anterior. Mas quando já não estava apaixonado,
quando já só andava a mentir, como no caso dessa agora, que era de todas a mais rica, a que tinha mais dinheiro, que tivera marido e filhos, que tinha arranjado amantes e se tinha fartado deles, que o amava profundamente como escritor, como homem, como companheiro, como uma posse de que se orgulhava. Era estranho que, quando ele já não mais a amava de todo e andava mentindo, que ele fosse capaz de lhe dar mais pelo seu dinheiro do que realmente amava. Nós devemos ser feitos para aquilo que fazemos, pensou ele. O nosso talento reside na maneira como ganhamos a vida, seja ela qual for. Ele vendera a vitalidade, de uma forma ou de outra, toda a sua vida. E quando os nossos afetos não estão demasiado envolvidos, damos muito mais valor ao dinheiro. Ele descobriu isso, mas também já nunca o iria escrever. Não, ele não ia escrever, embora valesse bem a pena. E nessa altura ela apareceu à vista, a atravessar a planície em direção ao acampamento. Vestia calças de montar e trazia a espingarda. Os dois rapazes traziam uma arma tiracolo e seguiam atrás dela. Ainda era uma bela mulher, pensou ele, e tinha um corpo agradável. Tinha grande talento para a cama e gostava. Não era bonita, mas ele gostava do seu rosto. Lia muitíssimo. Gostava de montar e caçar e, é claro, bebia demais. O marido tinha morrido quando ela era ainda relativamente nova e durante um tempo dedicara-se aos seus 2 filhos adolescentes, que não precisavam dela e ficavam embaraçados com a sua presença, ao seu estábulo, aos livros, às garrafas. Gostava de ler à noite antes do jantar e bebia uísque e soda enquanto lia. Pela hora do jantar, estava já um pouco bêbada e depois de uma garrafa de vinho ao jantar, ficava normalmente embriagado bastante para dormir. Isso foi antes dos amantes. Depois de ter os amantes, já não bebia tanto porque então não precisava de estar bêbada para dormir. Mas os amantes a aborreciam. Tinha estado casada com um homem que nunca a aborrecera e essa gente aborrecia-se imenso. E então, um dos seus 2 filhos morreu num acidente de avião. E depois disso, não mais quis os amantes. E não sendo a bebida um analgésico, ela teve de arranjar outra vida. E de repente, ficou agudamente amedrontada de estar só. Mas queria a companhia de alguém que ela respeitasse. Tudo isso tinha começado muito simplesmente. Ela gostava do que ele escrevia e sempre invejava a vida que ele fazia. Ela pensava que ele fazia exatamente tudo o que queria. Os passos que dera para o conquistar e a maneira como finalmente se apaixonara por ele, fazia tudo parte de uma progressão regular em que ela constituíra uma nova vida para si própria e ele tinha vendido o que restava da sua antiga vida. Tinha vendido em troca de segurança e também de conforto. Isso não se podia negar. E de que mais? Não sabia. Ela teria trazido tudo o que ele quisesse. E ele sabia disso. Ela era uma belíssima mulher também. Ele ia para a cama com ela como com qualquer outra, mas preferia a ela, porque era mais rica, porque era muito agradável e gostava, porque nunca fazia ceninha. E agora essa vida que ela construíra de novo estava prestes a chegar ao fim, porque há 15 dias ele não usara tintura de iodo quando um espinho lhe tinha feito um arranhão no joelho, ao avançarem para tentar fotografar uma manada de gamos parados, com a cabeça levantada a espreitar, de nariz no ar, as orelhas bem estendidas para escutar o primeiro ruído que os precipitaria para o bosque. Mas eles surgiram antes dele tirar a fotografia. Aí vinha ela agora. Ele voltou a cabeça na cama para olhar para ela. Olá! Eu matei um carneiro, disse ela. Vai fazer um belo caldo para você e vou lhes mandar fazer um purê de batata com o clean. Como é que você está se sentindo? Muito melhor.
Não é delicioso isso? Sabe que eu já imaginava isso mesmo. Você estava dormindo quando eu fui embora. Eu tirei uma soneca. Foi muito longe? Não, só até ali adiante, atrás da colina. Foi um tiro bastante bom no carneiro. Você atira tão bem. Você sabe disso. Eu adoro isso. Eu adorei a África, é verdade. Se ficar bom, foi o melhor tempo que eu já tive. Não imagino o prazer que foi caçar contigo. Eu adorei a região. Eu também gosto. Querido, você não sabe como é maravilhoso te ver melhor. Eu não suportava te ver daquela maneira. Não vai falar mais comigo daquela maneira de novo, né? Promete. Não, disse ele. Eu já não me lembro do que eu disse. Você não precisa me destruir, pois não? Eu sou só uma mulher de meia idade que te ama e que quer fazer o que você quiser. Já me destruíram 2 ou 3 vezes e você não ia querer, com certeza, me destruir mais uma vez, não é? Pois eu gostaria de te destruir umas vezes, mas na cama. Sim, essa é uma boa destruição. Foi para sermos destruídos dessa maneira que nós somos feitos. O avião vai chegar amanhã. E como é que você sabe? Eu tenho a certeza. Ele tem que chegar. Os rapazes têm a madeira toda pronta e a erva para fazerem uma fogueira. Eu fui ver hoje outra vez. Há muito espaço para aterrar e nós temos as fogueiras preparadas em ambos os extremos. E o que é que te faz pensar que ele vem amanhã? Eu tenho certeza que vem. Ele já está atrasado. E depois na cidade, eles te tratam da perna e então nós trataremos de fazer alguma destruição. Daquela destruição. Não daquele terrível gênero falado. Vamos tomar um uísque? O sol já se pôs. Você acha que deve? Eu vou beber um. Vamos beber juntos. Molo, leite do uísque soda, chamou ela. É melhor calçar as botas contra os mosquitos, disse ele. Depois de tomar banho, enquanto escurecia, estiveram bebendo, e precisamente antes de escurecer completamente, e quando já não se via mais para disparar, uma hiena atravessou a clareira a caminho da colina. Aquele patife faz isso todas as noites, disse o homem. Todas as noites, há 2 semanas. É ela que faz barulho de noite. Eu não me importo, mas são animais imundos. Ficaram bebendo juntos, já sem dores, a não ser o desconforto de estar ali deitado sempre na mesma posição. Os rapazes acenderam a fogueira e as suas sombras a saltar sobre as tendas. Ele sentia o regresso da sua anuência a esta vida de agradável rendição. Ela era de fato muito boa para ele. Ele foi cruel e injusto com ela, à tarde. Ela era uma belíssima mulher, realmente maravilhosa. E precisamente nessa altura lembrou-se de que ia morrer. A lembrança veio-lhe numa arremetida. Não uma arremetida de água ou de vento, mas de um vazio súbito, cheirando a mal. E o estranho é que a hiena deslizava levemente ao longo da margem. O que foi, Harry? Nada. Era melhor mudar para o outro lado, para o lado do vento. O molo mudou-te o penso? Mudou. Agora só estou a pôr um bórico. E como é que você está se sentindo? Eu estou um pouco enjoado. Eu vou tomar banho. Eu volto já. Eu venho comer com você. E depois a gente põe a cama lá dentro. Portanto, disse ele consigo, fizemos bem em acabar com as discussões. Ele nunca tinha discutido muito com esta mulher, enquanto que com as mulheres que ele amava, discutira tanto que sempre acabavam por matar a relação com a corrosão das discussões. Ele amara demais, exigira demais e esgotara tudo. Pensou naquela altura em que estava só em Constantinopla, depois de uma discussão em Paris antes de ir embora. Passar o tempo com prostitutas e depois, quando isso acabou, não tinha conseguido vencer a solidão, mas apenas piorá-la. Escrevera-lhe uma carta, a primeira, àquela que o deixou.
Uma carta a contar-lhe como não tinha conseguido vencê-la. Como, ao julgar vê-la à saída do Regence, ele se sentira todo fraco e enjoado interiormente, e que costumava seguir uma mulher que se parecia com ela ao longo do boulevard, com receio de ver que não era ela, com receio de perder aquela sensação que aquilo lhe dava. Como todas aquelas com quem dormira apenas lhe faziam sentir mais a sua falta. Como o que ela lhe fizera não podia nunca ter qualquer importância, uma vez que ele não conseguia deixar de amá-la. Escreveu essa carta no clube, completamente sóbrio, e mandou-a para Nova York, pedindo que lhe respondesse para o escritório em Paris. Assim parecia seguro. E nessa noite, sentindo tanto a sua falta que se sentiu oco por dentro, vagueou pelo Táxis, arranjou uma rapariga e levou-a a jantar. Tinha ido depois com ela dançar. Ela dançava mal, e trocou-a por uma quente puta armênia, que se esfregava contra ele de tal maneira que quase queimava. Ele atirou de um artilheiro britânico subalterno depois de uma briga. O artilheiro desafiou-o lá para fora e eles lutaram na rua, sobre o empedrado na escuridão. Ele tinha-lhe batido 2 vezes, com força, ao lado do queixo, e quando viu que ele não caiu, concluiu que tinha ali uma luta séria. O artilheiro o atingiu no corpo e depois num olho. Ele atirou-lhe uma esquerda outra vez, vacilou e caiu ao chão. E o artilheiro caiu-lhe em cima, agarrou-lhe o sobretudo e rasgou-lhe uma manga. E ele o agrediu por 2 vezes por detrás da orelha, e depois socou-o com a direita enquanto o afastava. Quando o artilheiro caiu, bateu primeiro com a cabeça, e ele fugiu com a menina, porque ouviram os MPs chegar. Apanharam um táxi que o levou para Himmelin Heath, ao longo do Bósforo, e de volta, e depois outra vez a noite fria, e depois a cama, e ele sentiu-a demasiado madura como parecia, mas macia, como pétala de rosa, melada, de ventre macio e seios grandes, sem precisar de almofada por baixo das nádegas. E deixou-a antes dela acordar com o ar desprendido aos primeiros raios de luz, e apareceu no Pera Palace com um olho negro e o sobretudo debaixo do braço, porque lhe faltava uma manga. Nessa mesma noite partiu para a Anatólia, e lembrou-se mais tarde, nessa viagem, de ter cavalgado todo o dia pelos campos de papoulas que eles cultivavam para fazer ópio, e com aquilo o fazia sentir-se esquisito, finalmente, e todas as distâncias pareciam estar erradas, para onde eles tinham feito o ataque com os recém-chegados oficiais de Constantino, que não percebiam nada, e a artilharia tinha disparado sobre as tropas, e o observador britânico tinha chorado como uma criança. Foi nesse dia que ele viu pela primeira vez mortos com saias de balé brancas, sapatos com as pontas reviradas e com pompons. Os turcos tinham vindo com regularidade aos magotes, e ele tinha visto os homens de saia a correr e os oficiais a disparar sobre eles, e depois a correr, eles também. E ele e o observador britânico tinham corrido também, até os pulmões lhe doerem, e a boca ficou cheia daquele sabor de dinheiro, e pararam atrás de uma das rochas, e lá estavam os turcos a chegar sempre aos magotes. Mais tarde, vira coisas que nunca imaginara, e que ainda vira outra vez mais tarde, muito piores. Assim, quando voltou para Paris, dessa vez não conseguia falar daquilo, nem suportava que referissem o assunto. E naquele café onde ele passou estava aquele poeta americano com uma pilha de pires à sua frente e uma expressão estúpida na cara de batata, a conversar sobre o movimento Dada com um romeno que disse chamar-se Tristan Tzara, que trazia sempre um monóculo e estava com dores de cabeça, e de volta ao apartamento com a mulher que, acabada a discussão, acabada a loucura, ele agora amava outra vez. Feliz por estar em casa. O escritório mandava-lhe o correio para o apartamento. Então a carta em resposta
àquela que ele escrevera, chegou numa bandeja no dia de manhã. E quando ele reparou na caligrafia, ficou gelado e tentou esconder a carta debaixo de outra. Mas a mulher disse: "De quem é essa carta, querido?" E foi o fim do princípio daquilo. Recordou os bons tempos com todas elas, e as discussões. Elas escolhiam sempre os melhores momentos para as discussões. E por que é que elas discutiam sempre quando ele se sentia no melhor? Nunca tinha escrito nada sobre disto. Porque, primeiro, nunca queria magoar ninguém, e depois parecia-lhe que havia mais sobre que escrever, para além daquilo. Mas sempre pensou que acabaria por escrever. Havia tanto para escrever. Tinha visto o mundo mudar, não apenas os acontecimentos. Embora ele tivesse visto muitos deles e tivesse observado as pessoas, mas tinha visto a mudança mais sutil e lembrava-se de como as pessoas eram nas diferentes alturas. Tinha estado por dentro e tinha observado, e era o seu dever escrever sobre isso, mas agora nunca o faria. "Como é que você está se sentindo?" disse ela. Já tinha saído da tenda depois do banho. "Bem." "Você já quer comer?" Ele viu o Molo atrás dela com a mesa desdobrável e o outro rapaz com os pratos. "Eu quero escrever." "Pois você podia tomar um pouco de caldo para manter as forças." "Eu vou morrer essa noite. Eu não preciso de forças." "Por favor, Harry, não seja melodramático." "E por que você não usa o nariz? Já estou todo podre até a coxa. Para que diabo vou me chatear com o caldo? Molo, me traz mais uísque." "Toma o caldo, por favor," disse ela calmamente. "Tá bem." O caldo estava quente. Teve de deixar arrefecer na tigela para o tomar, e depois bebeu-o de um trago. "Você é uma mulher excelente. Não liga para o que eu digo." Ela olhou para ele com sua conhecida cara bem amada do Spurn Town and Country, só um pouco pior na bebida, só um pouco pior na cama. Mas Town and Country nunca mostraram aqueles seios tão bons, e aquelas coxas tão úteis, e aquelas mãos tão acariciadoras, e enquanto olhava e via o seu tão agradável e bem conhecido sorriso, sentiu a morte a aproximar-se de novo. Dessa vez não havia pressa. Era um sopro, como o de uma aragem que faz a chama da vela tremer e alongar-se. "Eles podem me trazer a rede mais tarde e pendurá-la na árvore e fazer a fogueira. Essa noite eu não vou ficar na tenda. Não vale a pena me mudar. Está uma noite clara. Não vai chover." Então era assim que se morria, em sussurros que não se ouviam. Bem, não haveria mais discussões. Podia prometê-lo. Não ia agora estragar a única coisa que nunca experimentou. Se calhar ia. Tu estragavas sempre tudo. Mas talvez não fosse. "Você não sabe tomar ditado, não é?" "Nunca aprendi," disse-lhe ela. "Não tem importância." Não havia tempo, claro. Embora desse a sensação de que aquilo se comprimia de maneira a poder meter-se tudo num parágrafo se conseguisse agarrá-lo bem. Era uma casa de madeira com as juntas calafetadas, com a argamassa branca numa colina sobre o lago. Havia um sino num poste ao lado da porta para chamar as pessoas para as refeições. Por detrás da casa ficavam os campos e por detrás dos campos a floresta. Uma fila de choupos ia da casa até o embarcadouro, mais choupos ao longo do pontão. Uma estrada subia até as colinas acompanhando a orla da floresta, e ao longo da estrada ele apanhava amoras silvestres. Depois a casa ardeu e todas as armas penduradas sobre a lareira se queimaram, e depois os canos com o chumbo derretido nas câmaras e as coronhas carbonizadas ficaram sobre o monte das cinzas que foram utilizadas para fazer soda cáustica para as grandes caldeiras de ferro do sabão. E tu perguntavas ao vô se podias brincar com elas, e ele dizia que não. Compreenda,
Ainda eram as suas armas, e nunca mais comprou outras. E também nunca mais caçou. A casa foi reconstruída no mesmo local, aproveitando os destroços, e pintada de branco, e da entrada viam-se os choupos, e para além deles o lago. Mas nunca mais houve armas. Os canos das armas que estavam pendurados na parede da casa estavam ali no Monte das Cinzas, e nunca mais ninguém mexeu nelas. Na Floresta Negra, depois da guerra, alugamos um ribeiro de trutas, e havia duas maneiras de se chegar até lá. Uma era ir pelo vale abaixo, desde Triberg, rodear a estrada do vale à sombra das árvores que bordejavam aquela estrada branca, e depois subir por um caminho lateral que seguia pela colina acima, passando por muitas pequenas quintas com aquelas grandes casas do Schwarzwald, até o caminho atravessar o ribeiro. Era aí que a pesca começava. A outra maneira era trepar pela orla escarpada dos bosques e atravessar o cume das colinas, pelos pinhais, e sair para a orla de uma veiga e descer por essa veiga até a ponte. Havia vidoeiros ao longo do ribeiro, e este não era grande, mas estreito, claro e rápido, com pequenos poços nos sítios onde a água tinha escavado a passagem por debaixo das raízes. No hotel em Triberg, o proprietário teve uma bela época. Foi muito agradável, e éramos todos amigos. No ano seguinte veio a inflação, e o dinheiro que ele tinha feito no ano anterior não chegou para comprar as provisões necessárias para abrir o hotel, e enforcou-se. Você podia ditar isso, mas não podia ditar a praça com Trescarp, onde as vendedeiras de flores tingiam as flores na rua e a tinta escorria para o pavimento, de onde os carros partiam e os velhos e as velhas, sempre bêbados de vinho e bagaço ordinários, o cheiro a suor sujo e a pobreza e embriaguez no café dos amateurs e as prostitutas do Baumzet, por cima do qual viviam. A porteira que acolhia o soldado da guarda republicana no seu apartamento, o capacete emplumado de bicicleta e a alegria dela naquela manhã da leitaria, quando abriu o lauto e viu que ele se classificara em terceiro lugar no Paris Tours, a sua primeira grande corrida. Ela corara e rira e subira as escadas a gritar, com aquele jornal desportivo amarelo na mão. O marido da mulher que dirigia o Balmusset era motorista de táxi, e quando ele, Harry, tinha de apanhar um avião muito cedo, batia-lhe a porta para o acordar, e eles bebiam um copo de vinho branco, cada um ao balcão cromado do bar antes de partirem. Ele, nessa altura, conhecia os moradores daquele bairro porque eram todos pobres. Naquela praça havia duas espécies de gente, os bêbados e os desportistas. Os bêbados matavam a pobreza dessa maneira. Os desportistas superavam-na com o exercício. Eram os descendentes dos comunards, e para eles não era um grande esforço para saberem da sua política. Eles sabiam quem matara os pais, os parentes, os irmãos e os amigos, quando as tropas de Versalhes entraram na cidade e a tomaram depois da comuna, e executaram quem quer que apanhassem de mãos calosas, ou que usasse boina, ou exibisse qualquer outro sinal de que era um trabalhador. E naquela pobreza e naquele bairro do outro lado da rua de uma boucherie chevaline e de uma cooperativa vinícola, ele tinha escrito o começo de tudo o que tinha que fazer. Nunca gostara de qualquer outra zona de Paris como gostava daquela. As árvores esparramadas, as velhas casas rebocadas de branco e pintadas de castanho na parte de baixo, o verde dos carros naquela praça quadrada, a tinta purpúrea das flores sobre o pavimento, a descida íngreme da rua Cardinal Lemony, pela colina abaixo até o rio, e do outro lado o estreito mundo da rua Mouffetard, apinhada de gente. A rua que subia em direção ao Panteão e a outra por onde ele ia sempre de bicicleta, a única rua asfaltada daquele bairro, macia sobre os pneus, com as casas estreitas e altas e o edifício alto daquele hotel barato onde morrera Paul Verlaine.
Os apartamentos onde eles viviam tinham apenas 2 divisões, e ele tinha um quarto no último andar desse hotel, que lhe custara 60 francos por mês, onde ele escrevia, e de lá via os telhados e as chaminés e todas as colinas de Paris. Do apartamento apenas se via a loja do vendedor de lenha. Vendia vinho também, e carvão, mas o vinho era ordinário. A cabeça de cavalo dourada na parte de fora da boucherie, onde se viam, penduradas na montra, as carcaças douradas e vermelhas, e a cooperativa pintada de verde onde eles compravam o vinho bom e barato. O resto eram paredes de estuque e as janelas dos vizinhos. Vizinhos que, à noite, quando algum bêbado, deitado na rua, resmungava e gemia, naquela ivresse tipicamente francesa que nos queriam convencer que não existia, abriam as janelas e depois o murmúrio das conversas. Onde está a polícia? Quando não é preciso, o gajo anda sempre por aí. Deve estar a dormir com alguma porteira. Chama o agente. Até que alguém atirava um balde de água pela janela e os gemidos acabavam. O que é aquilo? Água. Ah, inteligente. E as janelas a fecharem-se. Marie, a mulher há dias dele, a protestar contra o dia de trabalho de 8 horas, dizendo: se o marido trabalha até às 6, embebeda-se só um bocado a caminho de casa e não gasta muito. Se trabalha só até às 5, embebeda-se todas as noites e fica sem dinheiro. É a mulher do trabalhador que sofre com essa redução das horas de trabalho. Quer mais caldo? Perguntou então a mulher. Não, obrigado. Está muito bom. Toma só um bocadinho. Eu queria um uísque. Isso não vai te fazer bem? Não, faz-me mal, é claro. Cole Potter escreveu a letra e a música. O saber que vais ficar louca por mim. Você sabe muito bem que eu gosto que você beba. Pois, só que me faz mal. Quando ela se for, pensou ele, vou ter tudo o que quiser. Não tudo o que quiser, mas tudo o que houver. Sim, ele estava cansado demais. Ia dormir um pouco. Deixou-se ficar quieto e a morte não estava lá. Deve ter ido a outra rua. Foi aos pares de bicicleta e deslocou-se em silêncio absoluto sobre os passeios. Não, ele nunca escrevera sobre Paris, sobre o Paris de que ele gostava. Mas, e o resto? Todo o resto sobre que ele nunca escrevera? E o rancho e o cinzento prateado das salvas, a água rápida e clara das valas de irrigação e o verde pesado da alfafa? O caminho subia até as colinas e o gado no verão ficava muito tímido como os veados. Os gritos e o ruído regular e aquela mole imensa movendo-se lentamente, levantando a poeira quando os traziam para baixo do outono. E por detrás das montanhas, o pico afiado muito claro à luz da tardinha e, a cavalgar ao longo da caravana, a luz do luar muito brilhante no vale, recordava agora a descida através da floresta, do meio da escuridão, agarrado à cauda do cavalo quando já não se via, e todas as histórias que ele tencionava escrever. Sobre o moço de recados, um pateta, que deixaram no rancho e a quem recomendaram que não deixasse ninguém apanhar feno, e aquele velho patife do Forks, que batera no rapaz quando este trabalhara para ele, e que lá foi para arranjar umas rações. O rapaz a recusar e o velho a dizer que lhe batia outra vez. O rapaz pegou na espingarda que estava na cozinha e disparou sobre ele quando tentara entrar no celeiro. E quando eles regressaram ao rancho, já ele estava morto há uma semana, congelado na cerca dos animais. E os cães lá já tinham-lhe comido uma parte do corpo, mas o que dele restava foi colocado num trenó, embrulhado num cobertor e amarrado com cordas. E tu mandaste o rapaz ajudar você a arrastá-lo e os dois levaram-no pela estrada, em esquis, para a cidade, a 60 milhas, para entregar o rapaz, sem que ele fizesse ideia de que iria ser preso, pensando que tinha cumprido a sua obrigação e que você era amigo dele e que seria recompensado.
Ele tinha ajudado a arrastar o velho para que toda a gente soubesse como o velho fora mau e como tinha tentado tirar rações que não lhe pertenciam. E quando o xerife o algemou, não queria acreditar. Começou então a chorar. Esta é uma história que ele tinha guardado para escrever. Conhecia pelo menos 20 boas histórias dali e nunca escreveu nenhuma. Por quê? Diz-lhes por quê. Ele disse: por que o quê, querido? Nada. Ela já não bebia tanto desde que o tinha com ela, mas se ele sobrevivesse, nunca escreveria sobre ela. E ele sabia disso. Nem sobre qualquer um deles. Os ricos eram maçadores e bebiam demais, ou jogavam demais ao backgammon. Eram maçadores e repetitivos. Lembrava-se do pobre Julian e do romântico horror que ele tinha deles e de como ele uma vez tinha iniciado uma conversa que começava: os muito ricos são diferentes de ti e de mim. E de como alguém dissera a Julian: sim, tem mais dinheiro. Mas o Julian não achou graça. Ele pensava que eles eram uma raça especial e encantadora, e quando descobriu que não eram, isso destroçou-o tanto como qualquer das coisas outras que o destroçaram. Ele desprezara aqueles que o destroçaram. Não se era obrigado a gostar disso por o compreender. Ele podia vencer qualquer coisa, pensava, porque nada o magoava, se não se preocupasse. Muito bem, já não se preocupava com a morte. Uma coisa que sempre receava era a dor. Suportava a dor como qualquer pessoa, enquanto esta não lhe prolongasse por demasiado tempo e o desgastasse. Mas aqui tinha qualquer coisa que o tinha magoado terrivelmente. E precisamente quando sentira que isso estava para quebrar, a dor sumia. Recordou a altura há muito tempo em que Williamson, o oficial do bombardeamento, foi atingido por uma granada que alguém da patrulha alemã tinha atirado quando ele ia atravessar o arame naquela noite e pediu aos gritos que o matassem. Ele era gordo, corajoso e um bom oficial, embora com uma certa inclinação para exibições fantásticas. Mas naquela noite ele foi apanhado no arame, com um foguete luminoso ao iluminá-lo, e as suas entranhas derramadas sobre o arame. E assim, quando o trouxeram para dentro, vivo, tiveram de o cortar para o libertar. Mata-me, Harry. Pelo amor de Deus, me mata! Tinham discutido uma vez sobre o fato de Nosso Senhor nunca nos mandar qualquer coisa que não possamos suportar. E uma teoria dizia que isso queria dizer que, em determinada altura, a dor provocava automaticamente o desmaio. Mas ele se lembrava sempre de Williamson naquela noite. Nada o fez desmaiar, até que ele lhe deu todos os comprimidos de morfina que tinha, para si próprio guardado, e não deram resultado imediato. Contudo, isto que ele agora tinha era fácil. E se não piorasse, não era nada que o preocupasse, exceto que gostaria de estar em melhor companhia. Pensou um pouco sobre a companhia que gostaria de ter ali. Não, pensou quando tudo aquilo que se faz durante tempo demais ou tarde demais. Não se pode esperar que as pessoas ainda lá estejam. As pessoas foram-se embora, todas. A festa acabou. E agora fica-se com o anfitrião. Começo a ficar tão farto da morte como estou de tudo o resto, pensou. É uma chatice. É o quê, querido? Qualquer coisa que se faça durante demasiado tempo. Olhou-lhe o rosto, entre ele e a fogueira, estava encostada para trás na cadeira, e a luz da fogueira brilhava-se no rosto de linhas agradáveis, e ele viu que ela estava com sono. Ouviu o ruído da hiena, mesmo a seguir a zona da fogueira. Eu estava escrevendo, mas fiquei cansado. Você acha que consegue dormir? Com certeza. Por que é que não vai deitar? Eu gosto de ficar aqui com você. Você sente alguma coisa esquisita? Não, apenas tenho sono. Eu sinto. Ele sentira a morte aproximar-se de novo. Sabe muito bem que a única coisa que nunca perdi foi a curiosidade.
Você nunca perdeu nada. É o homem mais completo que eu conheci. Meu Deus, que pouco sabem as mulheres. O que é isso? A tua intuição? Porque precisamente nessa altura a morte chegara e pousara a cabeça nos pés da cama, e ele sentiu o seu hálito. Nunca acredite nessa balela de gadanha e da caveira. Tanto podem ser os dois polícias de bicicleta como um pássaro, ou pode ter um focinho largo como o de uma hiena. Já tinha subido até ele, mas não tinha forma, apenas ocupava espaço. Está dizendo para você ir embora, mas ela não se foi embora. Antes se aproximou mais. Tem um hálito dos diabos, disse ele. Canalha mal cheirosa. Ela aproximou-se ainda mais, mas mesmo assim ele não conseguia falar com ela. E quando ela viu que ele não conseguia falar mais, se aproximou, mais e mais. E então ele tentou afastá-la sem falar, mas ela trepou para cima dele de modo que o seu peso estava ali todo sobre o peito. E enquanto ela ali se instalava e ele não podia se mexer nem falar, ouviu a mulher dizer: Bauana já está a dormir. Peguem na cama com muito cuidado e levem-na para dentro da tenda. Ele não conseguia falar para lhe pedir que a fizesse ir embora. E ela pesou-lhe ainda mais e ele já não conseguia respirar. E então, enquanto eles levantavam a cama, subitamente ficou tudo bem e o peso desapareceu-lhe do peito. Era já de manhã há algum tempo e ele ouviu um avião. Parecia muito pequenininho. E descreveu um grande círculo e os rapazes correram a acender as fogueiras. E fizeram montes de erva, de modo que havia 2 grandes fogueiras em cada um dos extremos. E a brisa da manhã soprava na direção do acampamento. E o avião descreveu mais 2 círculos, mais baixo dessa vez, e depois desceu até o nível do terreno, e aterrou suavemente. E a caminhar na direção do acampamento, lá vinha o velho Compton, de calças, casaco de tweed e chapéu de feltro castanho. Oh, o que você passa aqui, chefe? É um problema na perna. Você não quer tomar um café? Ah, obrigado, só chá. É o Pusmonf, sabe? Não vou poder levar a Mem Sahib. Só há um lugar para um. A tua caminhonete já vem a caminho. Ellen tinha puxado Compton à parte e estava a falar com ele. Compton voltou mais alegre do que nunca. Vamos já levar você. E depois eu volto para levar a Mem. Mas acho que terei de parar em Arusha para reabastecer. É melhor a gente ir já. E o chá? Já sabe que eu não gosto muito de chá. Os rapazes tinham pegado na cama e, rodeando as tendas verdes, levaram-na pela rocha abaixo para a planície até o avião, passando pelas fogueiras que ardiam agora muito brilhantes, consumidas já toda a erva e espevitadas pelo vento. Foi difícil pô-lo lá dentro, mas, uma vez lá, ficou sentado no banco de couro, com a perna estendida para um dos lados do banco onde Compton se sentava. Compton arrancou com o motor e entrou. Ele acenou para Ellen e para os rapazes, e quando aquele ruído se tornou naquele roncar muito familiar, deram a volta. O comp ia atento aos buracos dos javalis e aceleraram aos solavancos ao longo da faixa entre as fogueiras e, com um último solavanco, levantaram voo. E ele viu-os todos de pé lá embaixo a acenar. E o acampamento ao lado da colina, que agora começava a ficar achatada, e a planície a estender-se, maciços de árvores, e o bosque a ficar achatado, enquanto os rastros dos animais corriam macios até os charcos secos, e havia uma nova água que ele nunca conhecera. Os costados já pequenos e arqueados das zebras, e os gnus, pequenos pontos de cabeça grande, parecendo trepar quando se deslocavam como que em longos dedos através da planície, espalhando-se agora que a sombra se aproximava deles. Eram já muito pequenos, e os seus movimentos não eram de galope, e a planície a perder de vista, já amarelo acinzentada, e a frente do tweed do casaco e o chapéu de feltro do velho comp. Depois sobrevoaram as primeiras colinas
e os gnus a correr à sua frente, e depois as montanhas com súbitos vales cobertos de florestas verdes, muito claras, e as sólidas encostas de bambus, e depois floresta densa outra vez esculpida em picos e depressões, até as atravessarem, e as colinas desciam, e depois outra planície agora quente, e castanho púrpura, e regulado o calor, e o Comte a olhar para trás para ver como ele estava. Depois outras montanhas escuras à frente. E então, em vez de irem para Arusha, viraram à esquerda. Ele evidentemente concluiu que tinham combustível suficiente. E ao olhar para baixo viu uma nuvem cor-de-rosa granulada a deslocar-se sobre a terra e no ar, como as primeiras neves de uma tempestade vinda de parte alguma. E ele sabia que os gafanhotos vinham lá do sul. Começaram então a subir e parecia que se dirigiam para o leste. E depois escureceu e ficaram no meio de uma tempestade. A chuva tão espessa que parecia que iam a voar no meio de uma queda d'água. E depois saíram e o Comte voltou-se e mostrou um largo sorriso. E apontou, e lá à frente tudo o que ele conseguiu ver, largo como o mundo todo, grande e alto, inacreditavelmente branco da luz do sol, lá estava o cume quadrangulado Kilimanjaro. E então ficou sabendo que era para lá que eles iam. Precisamente nesse momento a hiena calou-se na noite e começou a produzir um som estranho, humano, quase um choro. A mulher ouvia e mexeu-se quieta. Não acordou. Em sonhos estava na casa de Long Island e era a noite da véspera do debut da filha. Sem saber como nem porquê, o pai estava lá e fora muito grosseiro. Então o som da hiena já era tão alto que ela acordou e por momentos ficou sem saber onde e estava com medo. Pegou-a na lanterna e dirigiu-a para outra cama, que eles tinham trazido para dentro depois de Harry ter adormecido. Viu o volume do corpo dele debaixo da rede dos mosquitos, mas ele tinha como que estendido a perna para fora e ela pendia ao longo da cama. Os pensos tinham caído todos e ela não conseguia olhar para lá. "Molo! Molo!" chamou ela. "Molo!" Depois disse: "Harry, Harry!" Depois subindo o tom: "Harry, por favor! Oh, Harry!" Não houve resposta e ela não o ouvia respirar. Fora da tenda, a hiena fez aquele mesmo som estranho que a tinha acordado, mas ela não ouvia nada, senão o bater do próprio coração. E fim do conto.